Boa noite, igreja. Graça e paz. Louvado seja o nome do Senhor por mais um dia, por mais uma oportunidade no qual o Senhor nos concede. Nesta manhã, o Senhor permitiu que os nossos olhos fossem abertos. Nesta manhã, após levantarmos, som saiu de nossas bocas. Tudo isso o Senhor nos concedeu. O Senhor nos concedeu pela manhã uma escola dominical tremenda e maravilhosa. E agora nós estamos aqui para adorar, para bendizer o nome do Senhor. Então eu convido você, meu irmão e minha irmã, convido você aí de casa que nos assiste, a abrirem as suas Bíblias lá no livro de Provérbios. Provérbios, capítulo 3. Versículo 1 em diante. Provérbios, capítulo 3. Aquele que for achando, vamos nos colocando em pé, em reverência à palavra do Senhor. Amém, irmãos? Amém. Glória a Deus. E diz assim a palavra do Senhor. Provérbios, capítulo 3, versículo 1 em diante. Filho meu, não te esqueças das minhas ordenanças, mas permite que o teu coração guarde os meus mandamentos. Porquanto eles prolongarão a tua vida por muitos anos e te concederão plena prosperidade e paz. Que a benignidade e a lealdade jamais te abandonem. Ata-as ao redor do teu pescoço, escreve-as na tábua do teu coração. Assim encontrarás favor diante de Deus e dos homens, bem como boa reputação. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te apoies no teu próprio entendimento. Reconhece o Senhor em todos os teus caminhos, e Ele endireitará as tuas veredas. Não sejas sábio aos teus próprios olhos, teme ao Senhor e aparta-te do mal. Isso se constituirá em saúde para o seu corpo e vigor para os teus ossos. Amém? Feche teus olhos. Senhor, meu Deus e meu Pai, ó Deus Todo-Poderoso, Deus maravilhoso, Senhor, nesse momento, ó Pai, nós nos achegamos até a Ti, ó Pai, e te pedimos, Senhor, em nome de Jesus, Pai, venha ser conosco, ó Pai, que o Senhor conduza, Senhor, esse culto durante todo o tempo, ó Pai, que tudo aquilo que aqui for feito, ó Pai, seja para a honra e glória do Teu nome, ó Deus. Senhor, muito obrigado, ó Pai, muito obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito, muito obrigado, Senhor, pelo alimento, ó Pai, que o Senhor não tem deixado nos faltar, ó Deus. Muito obrigado, ó Deus, pelo lar, ó Pai, pelo teto, ó Pai, onde nós nos abrigamos. Pai, muito obrigado, Senhor, porque o Senhor tem nos ajudado. Muito obrigado, ó Deus, porque o Senhor nos fez perfeito, ó Pai. E por isso estamos aqui, ó Pai, para te adorar, para te louvar, para te bendizer. Fica conosco, ó Pai, e que o Teu Espírito Santo tenha total liberdade no nosso meio, ó Pai, e que nós possamos, ó Pai, ser alimentados, Senhor, diante daquilo que aqui vai acontecer, Pai, diante da leitura da Tua palavra, diante dos louvores, ó Pai, e diante, Senhor, da ministração que logo em breve receberemos. Pai, conduza, Senhor, tudo conforme a Tua vontade. Dai-nos, Senhor, da Tua graça. Ajuda-nos, Senhor, porque nós precisamos de Ti. Porque, ó Deus, sem o Teu apoio, ó Pai, nós não poderíamos, Senhor, nem sequer levantar. Mas o Senhor nos permitiu, e é por isso que nós estamos aqui. Então nós Te louvamos e Te exaltamos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém e amém, Jesus. Glória a Deus. Os irmãos podem se assentar. Louvado seja o nome do Senhor, né? Aqui nós lemos o livro de Provérbios, aqui no capítulo 3,
E Deus quer de mim, de você, a fé. Deus quer de nós obediência. Deus quer de nós que confiamos nele, que entendemos que Ele é a nossa esperança, que nós não podemos nos apoiar naquilo que nós achamos que é o certo. Nós não podemos apoiar no nosso próprio entendimento, diz a palavra de Deus. Mas quando nós colocamos tudo a conhecimento do nosso Deus, então nós entendemos que Ele abre os nossos olhos e nos conduz para tomar a melhor decisão. Então, que o nosso entendimento, não seja os nossos, mas os do Senhor para as nossas vidas. Amém? E por isso nós louvamos ao Senhor, Nós louvamos a Deus, porque o Senhor, Ele está conosco, porque o Senhor, Ele quer nos ajudar, Ele quer conduzir as nossas vidas, e por isso nós o adoramos e bendizemos. Amém? Louvado seja o nome do Senhor, Tem um hino preparado? Amém. Então nesse momento vamos nos colocar em pé mais uma vez. Você que está aí na tua casa, se coloque em pé também. Vamos adorar o Senhor. Vamos adorar o Senhor com toda a nossa alegria, com toda a nossa força. Mas também entendemos que nós temos um Deus que nos perdoa. Então vamos nos colocar na presença do Senhor e vamos fazer a nossa confissão de pecados, para que o nosso Deus possa nos limpar. Amém? Senhor meu Deus e meu Pai, ó Deus Todo-Poderoso, Deus maravilhoso, Senhor, nesse momento, ó Deus, nós nos colocamos, ó Pai,
diante de Ti, ó Deus. E te pedimos, ó Deus, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, Senhor, retira de nós, Senhor, todos os nossos pecados. Limpa, Senhor, o nosso coração. Limpa, ó Deus, a nossa mente. Senhor, que nós tenhamos, Senhor, o discernimento, ó Pai, e reconhecimento, ó Deus, de entendermos, ó Pai, que somos falhos. Mas, Senhor, nós nos colocamos, ó Pai, diante de Ti, ó Pai, com o nosso coração contrito, ó Pai, disposto a reconhecer, Senhor, que erramos. Pai, limpa, Senhor, o nosso coração, limpa, Senhor, a nossa mente, ó Pai, purifica-nos, Senhor. Paizinho, ajuda-nos, Senhor, a sermos melhores, ó Pai. Ajuda-nos, Senhor, a fazermos, Senhor, diferente. Não deixe, Senhor, que nós venhamos, Senhor, cair. Pai, nós precisamos de Ti, Senhor. Nós precisamos do Teu amor, dos Teus cuidados. E por isso, Senhor, nós oramos, Pai, agradecidos, ó Deus, porque nós entendemos, Pai, que o Senhor nos perdoa nesse momento, ó Pai. Então, ó Pai, continua conosco, ó Pai. E que o Teu Espírito Santo, ó Pai, nos incomode, Senhor, quando nós formos, Senhor, fazer algo, Senhor, que não é da Tua vontade, Pai. Que nós possamos, Senhor, evitar, Senhor, o pecado. Mas, Senhor, se porventura nós pecarmos, Senhor, nos perdoa, Pai. Ó Pai, ajuda-nos, Senhor, porque nós precisamos de Ti. Nós precisamos, Senhor, ser purificados. Nós precisamos, Senhor, ser limpos e que nós possamos, ó Pai, estar na Tua presença, limpos e purificados para a glória do Teu nome. É que nós te pedimos e já te agradecemos, em nome de Jesus. Amém e amém, Jesus. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, quando nós fazemos essa confissão de pecado, e que nós entendemos e reconhecemos que o Senhor, Ele é misericordioso em perdoar, e Ele nos perdoa, então nós não podemos nos sentir melhor, nós não podemos nos sentir mais leve, porque nós entendemos que o Senhor retirou uma carga de nós, que nós estávamos carregando sem essa necessidade, porque Ele nos perdoa, porque Ele tira o fardo dos nossos ombros, quando nós reconhecemos. Então nós temos que ficar alegres por isso, porque o Senhor nos limpou, porque o Senhor nos fez diferente. Então nós somos gratos a Deus, porque Ele nos proporciona esse momento. Amém? Louvado seja o nome do Senhor por isso, né? E eu queria nesse momento também abrir uma oportunidade para aquele irmão que tenha algum testemunho, que tenha alguma bênção para contar, né? Porque nós entendemos que o nosso Deus é um Deus de milagres, é um Deus que transforma, é um Deus que abençoa e que Ele faz coisas extraordinárias nas nossas vidas, né? Então nós louvamos e agradecemos a Deus, porque Ele é conosco. Amém? Eu quero agradecer a Deus. Eu quero agradecer a Deus pelo dom da vida. Eu quero agradecer a Deus porque Ele nos dá condições de estarmos na presença dEle. Eu louvo e agradeço a Deus porque ao invés de eu estar aqui, eu poderia estar em um outro lugar. E nesse outro lugar, de repente, não me traria a paz que me traz aqui. Então, isso é a prova de que Deus, Ele faz nas nossas vidas. E por isso o Senhor, Ele tem feito, não só na minha, mas Ele faz e continua a fazer na vida de cada um de nós, né? Louvado seja o nome do Senhor por isso, né? Então nós louvamos e agradecemos a Deus por isso, né? E nesse momento eu queria convidar o Ministério de Louvor para que se prepare, né? Enquanto o Ministério de Louvor vai se preparando,
Também gostaria de pedir para os irmãos se prepararem, porque enquanto o louvor vai estar tocando aqui, vai estar cantando, nós vamos também fazer o nosso ato de dízimos e ofertas, né? Porque esse também é um momento precioso para a honra e glória do Senhor. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Graça e paz, igreja. Amém. Salmo 92 diz assim: Bom é louvar ao Senhor e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo. E nós estamos aqui hoje, pela graça de Deus, mais uma vez para louvar e agradecer a Deus pelo dom da vida, como diz o Evangelho, né? E nós foi dada a oportunidade para nós contarmos os milagres. E nós vivemos os milagres todos os dias, né? Nós respiramos, nós estamos aqui, e isso não é dom nosso, é dom de Deus, né? Nós fomos presenteados por estarmos aqui, privilegiados por estarmos aqui. Então vamos louvar ao Senhor e não somente cantar. Amém? Amém. Vamos nos colocar em pé. Glória a Deus.
Louvado seja, Senhor, o teu nome. Louvado, glorificado seja o nome do Senhor. Amados, nosso coração se alegra por estar diante de Deus. Nosso coração se alegra por poder buscar esse Deus, por poder adorar esse Deus, por poder fazer dele o nosso dono, o Senhor da nossa vida, aquele que nos sustenta, aquele que nos guarda, e nós louvamos ao Senhor por isso. Eu cumprimento a todos na graça, na paz do Senhor, com muita alegria, por estar na casa do Senhor. Como os nossos irmãos, né? Como é bom estar na casa de Deus. Como é bom poder buscar ao Senhor. Amados, como é bom poder levantar da cama e poder sair, andar, falar, conversar com as pessoas. Como é bom, irmãos, poder amar e ser amado. Glória a Deus. Isso é de Deus, irmãos, isso é dádiva. E eu gostaria nessa hora, amados, de estar orando pelos dízimos, pelas ofertas. E eu também cumprimento os nossos irmãos que estão nos assistindo nessa noite. Que o Espírito Santo fale conosco, fale também com você, naquilo que você deseja, aquilo que está no teu coração, que você está ansioso para ouvir. Talvez a palavra não é o que você queira ouvir, mas é aquilo que o Senhor tem para falar com você. Amém? Vamos orar nessa hora. Senhor, nosso Deus e Pai, te agradecemos e te louvamos, ó Deus, pela alegria de estar na tua casa, pela alegria de te servir, pela alegria de poder te chamar de Pai. Nós te agradecemos por isso, Senhor, porque o Senhor é o nosso Pai, o nosso Paizinho, aquele que nos sustenta e aquele que caminha conosco. E Paizinho, nesta noite nós queremos pedir a tua bênção, Senhor, a tua bênção, Senhor amado, sobre cada ofertante da igreja, cada dizimista, Senhor. Queremos te agradecer, ó Deus, e pedir a tua bênção, Senhor, de uma maneira sobrenatural, porque é a tua promessa que se fôssemos fiéis a te obedecêssemos, Senhor, se ao entregar, Senhor, devolver o nosso dízimo, que o Senhor abriria as portas, as janelas dos céus e derramaria a bênção tal que viria maior abastança. Senhor, nós cremos na tua palavra, porque o Senhor é fiel e velho em cumprir a tua palavra. Por isso, ó Deus, nós pedimos a tua bênção, a bênção da multiplicação, que os celeiros, Senhor, do teu povo sejam fartos e transbordantes, porque o Senhor diz na tua palavra que a tua medida é sacudida, recalcada e transbordante. Glória a Deus, aleluia. Nós cremos, Senhor, por isso nós te louvamos e te agradecemos. No nome santo de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Amados, vamos abrir a palavra do Senhor lá no livro de Daniel, capítulo 2, verso 46. Daniel 2, 46. Glória a Deus. Aleluia. Jesus, aleluia. À medida que formos encontrando, vamos ficar em pé e reverência à palavra do Senhor. Daniel capítulo 2, verso 46. Diz assim a palavra do Senhor: Então o rei Nabucodonosor se inclinou e se prostrou com o rosto em terra diante de Daniel. Ordenou que oferecessem a Daniel uma oferta de cereais e incenso. O rei disse a Daniel: Certamente o Deus de vocês, melhor, o Deus que vocês adoram, é o Deus dos deuses e o Senhor dos reis. Ele é quem revela os mistérios, pois você foi capaz de revelar este mistério. Então o rei engrandeceu Daniel e lhe deu muitos e grandes presentes. Ele o pôs como governador de toda a província da Babilônia. Também o fez chefe supremo de todos os sábios da Babilônia. A pedido de Daniel, o rei pôs Sadraque, Mesaque e Abednego como administradores da província da Babilônia, mas Daniel permaneceu na corte do rei. Amém. Irmãos, pode se assentar.
observa algumas coisas que a gente gostaria muito, né? Daniel, quando passou por o momento dele, ele foi exilado, né, de Judá, estava ali servindo ao rei Nabucodonosor. A palavra do Senhor diz que o rei teve um sonho e ele conseguiu revelar esse sonho que ninguém mais conseguia. E neste momento, nessa parte, nessa perícope, né, que eu li, o rei está se curvando diante de Daniel. Irmãos, o rei de Babilônia, temido por todos os reis, por todo mundo, o rei se encurvou, se ajoelhou com o rosto em terra diante de Daniel e louvou a Deus pela vida de Daniel, por ele ter conseguido revelar o sonho dele. Se a gente pegasse só essa partezinha, a gente ia dizer: olha, Daniel era tremendo, que honraria que Deus deu. Olha, eu gostaria de estar no lugar de Daniel. Olha só o rei se encurvando. Imagino que deve ter despertado muita inveja de muita gente. Mas, amados, nós observamos o seguinte: a vida de Daniel foi esse oba-oba aqui? Não foi, não. Ele teve a graça de buscar a Deus e ter sido revelado a ele aquilo, o sonho de Nabucodonosor. No entanto, amados, nós vemos que para chegar nesse ponto, ele foi tirado da parentela dele, foi tirado do povo dele, ele veio para servir o rei como um empregado, como servo, como escravo ali no meio. Então, quando a gente observa, a gente pega um versículo meio isolado, a gente lê e fala: eu queria ser Daniel, eu queria ser uma honraria, né? Às vezes, irmãos, nós queremos o bônus, mas nós não queremos o ônus. Nós queremos o bem bom, os privilégios, mas não queremos passar pelos caminhos estreitos que nos levam até lá. Às vezes na vida nós queremos as coisas boas acontecendo, tudo de bom, mas não pagamos o preço para chegar ali. Um estudante talvez queira ser um bom advogado, um bom esportista, um bom médico, ou um bom engenheiro, ou um empresário famoso, né? Mas o que custou para chegar até lá? Tem um preço. Tudo tem um preço, irmãos, na vida. Daniel pagou o preço dele. Eu gostaria de ler um pouquinho mais sobre isso, de discorrer um pouquinho mais sobre a vida de Daniel. Sabe por quê, irmãos? Porque de vez em quando eu encontro pessoas inconformadas, dizendo: olha, eu ando direito, as coisas, eu procuro fazer tudo certinho, mas por que minha vida, às vezes, as coisas não dão certo? Ou eu observo pessoas que, pessoas tão boas e sempre tudo dá errado, a vida é tão difícil. E, amados, aí a gente começa a olhar, folhear a Bíblia, ler sobre os heróis da fé, sobre grandes homens e grandes personagens da Bíblia, e nós deparamos aqui Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego. Vidas que não negaram Jesus. E a palavra conta que, a pedido de Daniel, Nabucodonosor colocou lá Sadraque, Mesaque e Abednego na província lá de onde ele estava, lá ali na província da Babilônia. E, no entanto, amados, ele ali na província fazendo o trabalho do rei, administrando tudo, com certeza despertando inveja. Houve um momento onde Nabucodonosor se engrandeceu tanto, fez uma estátua de ouro e ordenou que todos se inclinassem perante aquela estátua e louvassem aos deuses deles. E quando fez isso, eles não se curvaram, e lá veio os fofoqueiros de plantão, né? As pessoas maledicentes, porque eles eram importantes no reino, com inveja, com certeza, chega lá no rei: ó rei, no seu reino tem uns judeus que não se dobraram diante da imagem, diante da tua estátua que foi feita de ouro para ser adorado.
E ele quis saber quem era. E ficou muito furioso. Chamou eles, olha, deu mais uma chance, olha, vai, quando tocar a trombeta, vocês vão se ajoelhar, adorar. Eles disseram, nós não vamos. Nós adoramos só o Deus dos céus. E foi, olha, ele fica sabendo que se o Senhor quiser nos matar, nós vamos morrer, mas nós não vamos adorar o teu Deus. Mas eles não desistiram de ser fiel a Deus. E por isso foram lançados lá na fornalha. E ali na fornalha, quando ele caiu ali na fornalha, ele a pouco levantou, Nabucodonosor olha assim e diz, não são 3 que nós lançamos lá? Sim, eles são 3. Mas por que então eu vejo 4 homens e um tem aparência como que de um Deus? E aí ele disse, foi lá e disse, sai para fora. E quando saíram, ele nem tinha cheiro de fumaça, o cabelo não estava chamuscado, estragado pelas chamas, nada, nem cheiro tinha de fumaça, eles estavam intactos. E ele mais uma vez teve que se dobrar diante de Deus, reconhecendo que o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, assim como de Daniel, era o Deus dos deuses, era o Senhor dos senhores, era o Rei dos reis, glória a Deus, aleluia. Aí quando Daniel passou esse reino, passou o reinado de Nabucodonosor, veio seu filho, que também não honrou a Deus, perdeu o reino, aí veio o reinado de Ciro. Ciro, sabendo que Daniel tinha a inteligência e a sabedoria dos deuses, como eles diziam, o colocou como governador também. E novamente ela vai Daniel ser testado. Novamente se abre um decreto, os fofoqueiros, os invejosos de plantão querendo prejudicar. Amados, deixa eu fazer um parênteses. Nunca vai faltar invejoso em volta de você. Nunca vai faltar alguém que olha para você e não quer o teu bem. Nunca vai faltar alguém que às vezes fale mal de você, que critique você. Mas não olhe para isso. Olhe para Jesus. Não desista de ser quem você é. Não deixe de ser a pessoa maravilhosa, a pessoa fiel, a pessoa verdadeira, a pessoa honesta, porque pessoas te criticam pelo teu jeito de ser. Não desista de ser quem você é. Naquilo que você sente que você precisa mudar, mude. Peça para o Senhor te ajudar e você mudar. Mas naquilo que você sabe que você está certa, mas que as pessoas é que querem te puxar o tapete, não deixa de ser quem você é. Seja fiel cada vez mais. Busque o Senhor cada vez mais. Porque é Deus que transforma a nossa vida no dia a dia, irmãos. É Ele que transforma, Ele que muda essas estações, como diz na palavra, Ele muda tudo. Pode ter o jeito que for, pode ser colérico, pode ser melancólico, pode ser fleumático, não importa o teu jeito de ser, o teu gênio. O Espírito Santo pode mudar, Ele pode transformar o nosso jeito de ser. E amados, quando veio o decreto, um outro decreto para Daniel, que para todo o povo, que não se fizesse nenhum pedido a nenhum outro Deus, a ninguém, a não ser o próprio rei Ciro. Mas Daniel ouviu o decreto, ele assinou o decreto, e Daniel foi para casa fazer o que ele fazia todo santo dia, 3 vezes no dia. Entrava no quarto, abria a janela, ali ele dobrava o joelho e ali ele orava, ali ele falava com Deus. E eles sabiam que ele fazia isso. E era justamente o que queriam para pegar Daniel. Novamente, pegaram Daniel e chegaram no rei, olha rei, o teu decreto não foi assim, que não era para fazer outro pedido. E segundo a ordem dos medos e dos persas, não pode ser revogada essa lei. E ele disse, é verdade, eu realmente assinei. Ele disse, pois Daniel estava orando ao seu Deus. E o coração de Ciro ficou pesaroso, porque teve que cumprir a palavra que ele tinha dito.
na cova dos leões. E ele disse ainda para Daniel: Daniel, quem sabe o teu Deus possa te livrar. Mas ele não podia voltar atrás, bem que ele queria, mas não podia, porque ele tinha assinado o decreto, ele era rei, não podia voltar atrás com a palavra. E quando lançou, irmãos, o anjo estava lá. O anjo, Deus de milagres, o Deus de promessa, o Deus presente, estava lá. E aí, amados, naquele momento, Daniel ali no meio dos leões, eu creio que ali ele clamou a Deus, ali ele louvou, ali ele buscou o Senhor. Mas ele poderia ter dito: não, rei, olha, você me desculpa, eu errei mesmo, mas eu não vou fazer de novo, eu não vou mais pedir para o meu Deus. Ele podia ter voltado atrás, mas irmãos, como Sadraque, Mesaque e Abednego, eles não voltaram atrás, porque eles eram fiel ao Senhor, fiel a Deus. Eles jamais voltariam atrás no seu ímpeto, no seu desejo de servir a Deus, na sua fidelidade com o Senhor. Quantas pessoas hoje têm voltado atrás? Quantas pessoas não têm sido fiel ao Senhor? E por não ser fiel, a vida vai de mal a pior. Por não buscar ao Senhor, vai de mal a pior. E essa palavra, irmãos, vem nos despertar nesse sentido da gente não desistir. Não desistir dos sonhos de Deus, dos projetos de Deus para a sua vida. Amados, às vezes eu sempre falo aqui, a gente mede Deus por muito baixo, a gente pensa que Deus só tem coisas pequenas para fazer. Não, Deus é Deus de grandes coisas, Deus é Deus de um milagre, Deus é Deus que opera maravilhas. Mas não podemos desistir. Amados, tem um presidente que ele foi simplesmente o melhor presidente dos Estados Unidos, Abraham Lincoln. E se você ver a biografia dele, você vai dizer: mas esse homem ele foi muito persistente. Ele começou lá com 21 anos, montou um negócio, faliu. Tentou entrar no serviço público, não conseguiu. Depois ele tentou se candidatar, perdeu. Ele pegou dinheiro emprestado, montou uma empresa, faliu. Trabalhou 17 anos para pagar a dívida dele. Tentou entrar no serviço público novamente, não conseguiu. Nesse tempo, ele entrou numa depressão, porque perdeu 2 filhos naquele ano, ficou 6 meses com estafa nervosa, mas não desistiu. Tentou novamente no serviço público, entrar na Assembleia, ele conseguiu. Pela primeira vez. Quando ele entrou, ele apresentou um projeto para libertar os escravos e ele foi duramente criticado, não conseguiu. Tentou a reeleição, perdeu novamente. Mas com 51 anos, e a vida dele foi assim, tudo que ele tentava ele não conseguia, mas ele não desistiu. Com 51 anos, ele tentou se eleger como presidente e ele venceu. E ele foi o maior e melhor presidente dos Estados Unidos. Trabalhou pelos humildes, pelos pobres, como diz a história, e ele libertou os escravos. E foi um período crítico do país. Ele conseguiu conduzir a nação, levou a nação ao progresso. E foi um grande estadista, respeitado e amado até hoje, e as pessoas falam muito bem dele. Mas ele não desistiu. Ele não desistiu. Ele levava uma rasteira, caía, levantava de novo. Ele tentava levar uma rasteira, ele levantava de novo. E uma das frases famosas dele foi: aquele que anda em caminho reto não vai conseguir se perder. Amados, quem anda reto na presença de Deus nunca se perde. Aquele que anda na presença de Deus, Deus conhece o nosso coração, conhece a nossa vida, nunca vai se perder. Daniel não se perdeu, os amigos dele não se perderam, porque eles tinham dentro deles a fidelidade a Deus, a fidelidade ao Senhor. E eles não venderiam, não trocariam, não negociariam a fidelidade a Deus por
continuou fidelidade com o Senhor, mesmo no meio de tantos deuses, mesmo sabendo que ele poderia morrer por aquilo, mas ele não negociou a fé dele. Ele não trocou Jesus por nada. Ele não trocou Jesus por nenhum outro programa especial. Ele não trocou Deus por nada. Estou falando Jesus, irmãos, mas nesse tempo aqui Jesus não tinha vindo ainda. É força do hábito. Mas ele não trocou Deus por nada. Porque Deus era Senhor na vida dele. Deus era, digamos assim, era a força propulsora que empurrava ele para frente. Era o que fazia ele levantar a cabeça, era o que fazia ele caminhar. Então, amados, não desista daquilo que o Senhor tem para a tua vida. Se você tem um propósito, se você tem um sonho, vá em frente, não desista não. Creia que assim como o Senhor esteve lá com Sadraque, Mesaque e Abednego, teve com Daniel e vai estar com você também. E a palavra de Deus, irmãos, Isaías 43, 2, ele diz que quando passássemos pelas águas, pelos rios, ele não nos afogaria. Se passássemos pelo fogo, a chama não queimaria, não arderia em nós, assim como foi lá com Sadraque, Mesaque e Abednego, a chama não queimou, porque ele diz: eu sou contigo. Amados, Deus é contigo. Ainda que você passe por momentos difíceis, o Senhor é contigo. E por que eu digo isso, amados? Porque Daniel era Daniel. Ele não negociou a fé dele com nada. No entanto, ele teve momentos difíceis. Daniel teve as lutas dele. Eu imagino que dentro dele, no coração dele, quantas vezes ele pensou em desistir, quantas vezes ele, dentro dele, algo falava: olha, não tem jeito, não, você vai ter que se dobrar, não, você vai ter que desistir, senão você vai morrer. Ele não desistiu, ele foi firme até o final. Ainda que o Senhor tivesse permitido que Leão comesse, ele está na glória servindo a Deus. Aleluia, glória a Deus. Ainda que Sadraque, Mesaque e Abednego estivessem na fornalha, se Deus permitisse que eles fossem, virasse churrasquinho lá, eles estariam na glória com o Senhor. A esperança deles não estava aqui nessa vida, a esperança estava na glória. O presente dele não estava aqui, o presente dele estava na glória. Então, amados, sim, nós temos dificuldade, temos luta sim, e não vai terminar, irmãos, não vai. Se a gente acha que nós vamos lá, vai passar, nós vamos viver de só que bem bom aqui na vida, não, irmão. Nós levantamos, caímos, nós temos momento de alegria, momento de pesar, momento de alegria, assim é a vida, para todos. Nós não vivemos no oba-oba o tempo todo, nós não vivemos pulando de alegria o tempo todo, nós temos momentos, irmãos, que a gente coça a cabeça e a gente abaixa a cabeça, a gente não vai para lá, vai para cá, não sabemos como fazer. É nessa hora que nós clamamos aquele que pode. É nessa hora que nós colocamos a nossa confiança naquele que pode. Então, amados, mesmo sendo fiel a Deus, ele foi desafiado. Mesmo sendo fiel a Deus, confiando em Deus de todo o coração, a fé dele foi colocada à prova. Não será diferente conosco. Muitas vezes a nossa fé é colocada à prova nas mínimas coisas, nas pequenas coisas. E o Senhor mostra que Ele está conosco. Mesmo que alguém queira nos desanimar, mesmo que alguém queira pisar em cima, ainda dar uma esfregadinha, não importa, irmãos. Há um Deus que caminha com você. Glória a Deus. Há um Deus que te levanta. Há um Deus que olha e conhece você no mais profundo do teu ser. Há um Deus que te ajuda. Há um Deus que segura na tua mão e não vai te soltar. Ele vai com você. Se você for no fogo, Ele vai junto. Se for na fornalha, Ele vai junto. Se for passar pelo rio, Ele passa junto. Aonde você for, se for na cova dos leões, Ele vai junto.
Ele não vai te deixar. Ele não vai te desamparar. Enquanto você segurar na mão dele, ele não vai soltar a tua mão. Sabe, amados, esses dias com a netinha em casa era muito interessante. É aquele desejo, eu até ministrei. Criança está com 1 ano e 5 meses. A gente está andando, quer soltar da mão e acha que já pode sair correndo. Vamos desinvestar assim, sair correndo. E às vezes nós somos como uma criança, a gente quer soltar da mão do pai e achar que a gente pode correr e que não vai levar nenhum tombo. Assim como uma criança leva vários tombos, nós também levamos. Se a gente soltar da mão do nosso pai, se a gente soltar a mão do papai, nós vamos cair. O Senhor nos convida a segurar firme na mão dele, porque ele segura firme na nossa mão. Mas a gente fica treinando, Senhor, deixa eu fazer o que eu quero, deixa eu ir, deixa eu fazer do jeitinho que eu quero, não é do jeito que o Senhor quer, não é do meu jeito. E aí a gente solta da mão de Deus, e pena bastante, sofre, porque às vezes nós queremos aquilo que Deus não quer para nós. Nós vamos atrás de coisas que Deus não quer para nós, e aí o preço custa caro. E às vezes o preço não custa caro na hora, não vale. Ainda Deus é tão bom que Deus está longando, Ele dá um tempo para a pessoa ver se ela acorda. Quando não acorda, aí começa a provação, aí começa a dificuldade. Deus chacoalhando para ver se acorda, para voltar atrás e consertar o que precisa ser consertado. Amados, esse é Deus, é Pai presente, aquele que caminha conosco, como diz esse louvor, caminha no deserto conosco. É o Deus que nos abraça e que nos conhece. E nesse tempo de dificuldade, de pandemia, de tanta conversa, tanta palavra, é o tempo mais propício de segurarmos na mão do Senhor e confiar em Deus. E não ficar, como eu vejo algumas pessoas apavoradas, desesperadas. Amados, vamos confiar naquele que tudo pode. Vamos confiar naquele que guarda, naquele que livra, naquele que dá vida e vida abundante. Nós não podemos, amados, fazer igual um avestruz, querer enfiar a cabeça no buraco e não querer saber de nada, não querer ver nada e ficar isolado. Não podemos. O Senhor não nos fez para viver isolado. Viver isolado é pedir para entrar em depressão. Não podemos viver isolado. O Senhor nos chamou, nos preparou, nos criou para viver em sociedade. Amando e sendo amado. Não é para ficar sozinho, isolado das pessoas. Então, amados, o Senhor nos chamou. Deus tem um propósito na nossa vida. Glória a Deus por isso. E tudo que Ele espera de nós, que a gente não desista dele. Que a gente não vire as costas para Ele por nada. Que a gente nunca esqueça do tamanho do amor, do cuidado que Ele tem para conosco. O mesmo Deus do milagre de trás é o milagre de hoje, mas vai ser o milagre de amanhã. Porque Ele não desiste de nós. Você pode desistir dele, mas Ele não vai desistir de você. Nós podemos até pensar em soltar da mão dele, mas Ele sempre vai tentar agarrar nossa mão para não deixar a gente cair. Glória a Deus, aleluia. Porque Ele é Deus, porque Ele é Senhor, porque Ele é soberano. E a vida de Daniel, irmãos, muitas vezes se vê em nós. Talvez não na mesma intensidade, mas a mesma luta também acontece conosco. Mesmo servindo a Deus, mesmo sendo fiel, mesmo procurando agradar a Deus, nós temos luta sim. Vamos ter pessoas que queiram puxar o nosso tapete sim. Vai ter pessoas invejosas? Vai ter. Pessoas caluniadoras? Vai ter. Pessoas maledicentes? Vai ter. Mas nós temos um Deus que tudo vê. Um Deus que defende, um Deus que guarda e um Deus que cuida. Glória a Deus, aleluia. Um Deus que nos faz prosperar em tempos de crise, em tempos de dificuldade e mostra para nós a glória e o poder dele. Amém. Amém. Vamos ter uma palavra de oração nessa Glória a hora. Deus. Vamos colocar diante do Senhor. Vamos pedir a Deus agora, irmãos, que o Senhor esteja
dirigindo a nossa vida segundo a vontade dele, não segundo a nossa vontade. Que ainda que a gente esteja lá na cova dos leões, que o Senhor seja a nossa luz ali, aquele que vai nos sustentar, aquele que vai fechar a boca do inimigo, para não nos estragar, para não nos engolir, porque Ele é Deus. Amém? Se coloca agora diante de Deus. Você conhece o teu coração mais do que ninguém, você sabe da tua vida, de como você tem caminhado, e o Senhor convida a voltarmos na fidelidade com Ele. O Senhor nos convida a andar na presença dEle, porque nós não sabemos o dia de amanhã, nós não sabemos, amados, o que sucederá amanhã. Hoje de manhã eu recebi a notícia do falecimento do pastor Messias, e ele foi Manuel Messias, e ele foi pastor aqui, assim como o Danilo Mota, e novo, irmãos, um pastor muito querido, muito novo. Então, nós não sabemos amanhã. Uma coisa nós sabemos, ele está agora com o Senhor, ele está lá festejando com o Senhor, no lugar que Deus preparou para ele, mas nós não sabemos o dia de amanhã, nós não sabemos o que vai acontecer essa noite, e nós precisamos estar preparados para estar diante do Senhor, servindo, amando ao Senhor e sendo fiel. Amém? Senhor nosso Deus e Pai, nós te agradecemos e te louvamos. Tu és um Deus tremendo, Tu és um Deus poderoso. Paizinho amado, o Senhor conhece a vida de cada um, o mais profundo do ser de cada um. Mas muitas vezes, Senhor, nós olhamos para Ti, Senhor amado, olhamos mais para o mundo do que para Ti. Muitas vezes, Senhor, nossos olhos meio que estão resvalando, Senhor, tirando da Tua presença, mas nós não queremos isso, Senhor. Pai, sustenta o Teu povo, Senhor, sustenta a Tua igreja, Senhor.
Amém. Amém. Amém.